Olá, Marabá, está começando mais um programa Repórter Cidade, o programa que tem a cara da nossa gente neste dia 2 de julho de 2020, quinta-feira, final de semana se aproximando. Nós trabalhamos bastante nas últimas 24 horas para trazer muitas informações para os nossos telespectadores de Marabá, São Domingos do Araguaia, Itupiranga, Vila 1º de Março e todos os bairros do nosso município de Marabá. Muitas informações, temos plantão de polícia na seccional de polícia civil da Folha 30, um caso vindo de Itupiranga, de um estelionato, de uma quadrilha que estava aplicando golpes naquela cidade, além da Operação Verde Brasil 2 e um trabalho específico voltado para uma sequência de matérias que estamos exibindo aqui no programa Repórter Cidade e em outros programas também que exibem as nossas matérias, uma matéria voltada para a tribo Xicrim. Hoje nós vamos entender um pouco sobre a questão processual contra a mineradora Vale, entre outras coisas. Não sai daí que nós já estamos no ar. Primeiro bloco, em cima do lance, vamos começar o programa de hoje falando sobre uma alteração na pasta de saúde do governo do estado do Pará. Na noite de ontem, em uma edição extra do Diário Oficial do Estado, o governador, após soltar a edição extra, soltou um vídeo apresentando um novo secretário de saúde do município do estado do Pará, aliás, que é o delegado da Polícia Federal, Rômulo Rodovalho. Ele está substituindo Alberto Beltrame. Vamos entender um pouco da estratégia que será aplicado em todo o estado do Pará para combater principalmente a Covid-19. No início da noite de ontem, dia 1º, o governador Helder Barbalho anunciou o delegado da Polícia Federal, Rômulo Rodovalho, como novo secretário de Saúde Pública do Pará. Alberto Beltrame, que esteve à frente da pasta desde o início de 2019, licenciou-se do cargo. O novo secretário tem como objetivo reestabelecer a confiança dos paraenses com o governo. A sua nomeação saiu em edição extra do Diário Oficial do Estado. Em um vídeo em que o governador aparece ao lado do novo secretário de Saúde e do secretário adjunto da CESPA, ele falou sobre a mudança. Quero anunciar que o secretário Alberto Beltrame está se licenciando do cargo de secretário de Saúde. Em seu lugar, fiz o convite ao delegado da Polícia Federal, Rômulo Rodovalho, para assumir a Secretaria de Saúde do Estado do Pará. O secretário assume com a tarefa de restabelecer a confiança do governo e de toda a sociedade paraense na gestão de algo tão fundamental para a gente, que é a saúde. O corpo técnico da Secretaria segue sob a direção do Dr. Cipriano Ferraz, diretor do exitoso projeto da Policlínica Metropolitana e Itinerante. A sociedade exige transparência e respostas, e eu concordo com estas exigências. Não podemos ficar sendo surpreendidos ou tendo que correr atrás do prejuízo. Temos que retomar nosso rumo, o caminho que o governo vinha trilhando, que é o caminho do trabalho e da prestação de bons serviços ao povo paraense. Como fizemos, por exemplo, na área da segurança, em que conseguimos levar os níveis de violência ao seu patamar mais baixo em muitos anos, quando o conjunto do país tem aumentado significativamente estes números. E para ser justo, até mesmo na saúde, em que colocamos a policlínica para atender a população quando as UPAs fecharam, quando conseguimos erguer os hospitais de campanha, quando conseguimos direcionar o Abelardo Santos e abrir o Hospital de Castanhal, quando implementamos mais de 700 leitos de UTI com respiradores somente para o tratamento da Covid-19. Enfim, um conjunto de ações que não pode ser esquecido por esses episódios que precisam ser explicados. E quero deixar claro, no que depender de mim, do meu esforço pessoal, estes eventos serão esclarecidos. Temos os inquéritos da Polícia Civil e sindicâncias abertas para apurar tudo o que for necessário e punir eventuais responsáveis. Bom, é uma estratégia extremamente salutar colocar um especialista em operações policiais. Assim ele pode estar fiscalizando a pasta da saúde enquanto conduz uma pasta tão importante para o estado do Pará. Nesse momento a gente percebe que o governo tem feito várias frentes em diferentes pontos do estado do Pará para combater essa doença silenciosa e maldita. O governador ele tem feito um trabalho extremamente bacana no estado do Pará. A gente tem acompanhado de perto todo esse desenrolar
desse trabalho feito. E os números têm sido reduzidos. E a gente espera que você continue colaborando com o município, com o governo do estado do Pará, lavando as suas mãos, utilizando o álcool em gel, utilizando a máscara, não fazendo aglomeração. No próximo bloco mostraremos uma situação a respeito do decreto municipal do prefeito Sebastião Miranda, que libera praias, lagos, banhos, estádios e clubes societies para as pessoas estarem participando, estarem se confraternizando. Mas a gente fica muito preocupado com a situação, muito preocupado mesmo com a aglomeração de pessoas. Inclusive, consultamos uma enfermeira do Hospital Regional de Marabá, que passou maiores informações a respeito desse perigo. Agora vamos falar sobre outra situação. Ontem mostramos aqui no programa a Operação Verde Brasil 2 do Exército Brasileiro, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, que estão em uma campanha, que estão em um ponto estratégico próximo da Folha 5 ali, próximo da ponte sobre o Rio Tocantins, fiscalizando caminhões de minérios que passam diariamente ali, fazendo a extração e o transporte ilegal de minério, principalmente níquel e manganês. Eles apreenderam um caminhão. E vamos mostrar mais uma vez essa matéria para o nosso telespectador, pois receberam cerca de 150 ligações pedindo para rever a matéria. Inclusive para as pessoas estarem denunciando. Vou mostrar aqui antes da matéria o telefone da denúncia, 9202-4442. Se você tem um problema na sua rua, problema de saneamento básico, iluminação pública, entre outras situações, entre em contato com o telefone da denúncia, 9202-4442. Solta a matéria, Zé. Há vários dias está acontecendo o desdobramento de uma operação chamada Verde Brasil 2 do Exército Brasileiro, Polícia Federal, Força Nacional e Polícia Rodoviária Federal. A base de fiscalização fica na BR-222, próximo à ponte rodoferroviária sobre o Rio Tocantins, na Folha 5, bairro de Nova Marabá. O objetivo é coibir a extração e transporte ilegal de minério, além de combater as queimadas na região amazônica. Estamos realizando mais uma ação no contexto da Operação Verde Brasil 2, com o objetivo de fiscalizar veículos de transporte, de modo a inibir o transporte ilegal de minérios e de madeira ilegal, outros produtos oriundos de ilícitos ambientais. E ontem um caminhão que transportava minério manganês ilegal foi apreendido em Marabá. Uma decisão judicial deferida pela 2ª Vara Federal determinou a instauração de um inquérito policial para apurar a identificação do motorista e do proprietário do caminhão. Juntos, eles vão responder pelo crime previsto no artigo 2, Lei 8.176 de 91, com pena prevista de até 5 anos de detenção. Além deste, há ainda o artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais, da Lei 9.605, com pena de detenção de até 1 ano. Bom, nós continuaremos acompanhando a Operação Verde Brasil 2 do Exército Brasileiro, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, que é um trabalho extremamente estratégico, é um trabalho que tem sido desenvolvido na região norte do Brasil, e além da questão do minério, do transporte ilegal e extração ilegal de minério na região, nós temos outra situação, a situação das queimadas na região, principalmente no perímetro urbano. Nós cobramos semana passada aqui no programa que o Corpo de Bombeiros, a sede do Corpo de Bombeiros aqui no município de Marabá, ainda não tinha apresentado para a imprensa e para a população marabaense um plano estratégico de combate a incêndios. Enquanto isso, as pessoas continuam ateando fogo em vegetação seca, em matagal, no bambuzal, ocasionando um problema de saúde pública. Pois nas residências, as pessoas estão fazendo isolamento social, pessoas que fazem parte do grupo de risco, pessoas que têm problemas respiratórios, respirando essa porcaria diariamente. E a SEMA, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não tem feito nada, absolutamente nada. As fiscalizações têm sido muito pequenas. E o Corpo de Bombeiros só está atendendo o que eles recebem de denúncias. Ou seja, não tem um trabalho estratégico em campo para combater essa situação. No próximo bloco, nós temos mais informações a respeito da tribo Xicrim. Estamos desenvolvendo uma série de matérias a respeito daquela situação de água dos rios Cateté, dos rios Itacaiúna, contaminados de metais pesados, saindo do projeto Salobo, saindo também
do projeto Onça Puma em Orilândia do Norte e também do S11D em Canaã dos Carajás. Denúncias têm chegado depois que levantamos essa bandeira pelo projeto Salve Rios, pelo Grupo Livre de Comunicação. Muitas denúncias têm chegado para a nossa equipe e nós estamos apurando e faremos uma sequência de matérias para mostrar para o nosso telespectador. Mas antes de encerrar esse bloco, eu tenho um recadinho todo especial para você que está nos assistindo, que quer internet, quer navegar tranquilamente, assistir o YouTube, a série, baixar aquele livro online e ler na sua casa durante o isolamento social e esse período de pandemia. SKNet Telecom. SKNet Telecom, tenha o mundo em suas mãos. Não saia daí que nós voltamos depois do intervalo comercial. Segundo bloco, em cima do lance, vamos começar esse bloco falando sobre uma situação extremamente preocupante de etnias indígenas da região que estão sofrendo bastante com a exploração mineral. Com projetos como o S11D em Canaã dos Carajás, com projetos como Onça Puma em Orilândia do Norte e projeto Salobo na região de Marabá. A tribo Xicrim do Cateté, mostramos essa semana aqui uma matéria especial a respeito da situação deles, que estão passando por momentos difíceis, consumindo diariamente uma água contaminada por metais pesados. Foi feito um estudo pela Universidade Federal do Estado do Pará. Existem frentes com processos contra a mineradora Vale. Uma situação realmente preocupante. E depois que levantamos essa bandeira e disponibilizamos o telefone da denúncia, muitas pessoas entraram em contato querendo colaborar com esse projeto do Grupo Livre de Comunicação para salvar os xicrins, para salvar os nossos índios. Uma das propostas do Grupo Livre com o projeto Salve Rios é exatamente essa: defender os nossos recursos naturais, os nossos recursos hídricos, defender as etnias indígenas da região, para termos mais respeito por elas. Quando chegamos aqui, elas já estavam, elas só querem sobreviver. E consultamos nada mais, nada menos do que o patrono da tribo Xicrim, um advogado que tem um escritório extremamente respeitado, faz um trabalho extremamente sério em Marabá e região, que conversou com a gente sobre o relatório da UFPA e também sobre a frente processual que ele está conduzindo. Veja. Desde 2016, a etnia indígena Xicrim trava uma luta na justiça contra operações de mineração que tem afetado diretamente os indígenas. Os 1.608 índios em 5 tribos estão cercados por 14 empreendimentos da mineradora Vale. Pelo projeto Salobo, S11D em Canaã dos Carajás e projeto Onça Puma em Orilândia do Norte. Os rios que estão recebendo metais pesados são o Rio Cateté, Igarapé Salobo e Rio Itacaiunas. Conversamos com o patrono da etnia Xicrim, o advogado Diogo Oliveira. A terra indígena Xicrim, ela tem uma extensão de 450 mil hectares e ela é cercada por 14 empreendimentos de mineração da empresa Vale S.A. Como é que essas pessoas, esses indígenas, estão sendo afetados? Eles estão sendo afetados em decorrência das atividades minerárias. Eis que a empresa Vale S.A. tinha várias obrigações ambientais que não foram cumpridas, seriam os escudos de proteção em razão dessas atividades exploratórias. A Vale não cumpriu com essas obrigações e a consequência disso foram os impactos negativos sobre a terra indígena Xicrim do Cateté. Essa constatação por metais pesados foi realizada pela Universidade Federal do Pará em resultado de um convênio firmado com as comunidades indígenas. É um trabalho de monitoramento anual. A Universidade Federal do Pará, por meio da coordenação do professor Reginaldo Saboia, conseguiu identificar que esses rios estão contaminados por esses metais pesados em decorrência da atividade minerária. Mas não só,
Eles fizeram exame de sangue nessas populações indígenas e constataram, dentre uma população de amostragem que foi separada para fazer esse exame de sangue, todos foram diagnosticados com altas concentrações de metais pesados. O que a mineradora fala em relação a isso? A mineradora fala que o rio não está contaminado em razão das atividades minerárias, mas da própria formação geológica da terra indígena Xikrin. Ocorre que essas doenças só começaram a surgir após o início das atividades minerárias. Antes o rio era limpo e os índios não tinham esses problemas de saúde. O que comprova isso é o acompanhamento anual do professor e médico João Paulo Botelho Vieira Filho, que acompanha os Xikrins anualmente há 40 anos. E ele começou a relatar o surgimento dessas novas doenças estranhas ao cotidiano dos Xikrins a partir do início da mineração. E pediu que as associações e o Ministério Público realizassem um estudo por meio de instituição pública. Foi quando nós procuramos a Universidade Federal do Pará e foi constatado, sim, que o rio estava contaminado por metais pesados. Existem relatórios do IBAMA também, em relação ao empreendimento Salobo, que fala que antes do empreendimento, o rio não estava contaminado. E foram feitas campanhas de monitoramento desse rio. Coincidentemente, após o início da mineração Salobo em 2012, o Igarapé Salobo começou a apresentar dados de contaminação em decorrência das atividades minerárias, em decorrência do vazamento, no caso do empreendimento Salobo, dos vertedouros de barragem. Doutor, a gente percebe que não foi cumprida algumas obrigações ambientais. Não foram cumpridas obrigações ambientais, tais como realização de estudo de componente indígena, implementação dos planos de gestão econômico, ambientais e sociais perante as comunidades indígenas. Se esses estudos, se esses planos ambientais tivessem sido cumpridos, certamente os Xikrins não estariam vivendo o terror que eles estão vivendo hoje. Segundo ele, várias ações civis públicas por conta das situações já foram ingressadas. Os próximos passos é a gente conseguir que a Vale faça o estudo de componente indígena e apresente as medidas para mitigar esses impactos. O que não for possível mitigar, que seja compensado. Mas, enquanto isso, os indígenas eles estão impedidos de acessar os recursos mais básicos para que um ser humano sobreviva. Eles estão impedidos de pescar, eles estão impedidos de caçar, e estão impedidos, inclusive, de banhar no próprio rio. Em razão disso, a gente pede que, provisoriamente, enquanto não se realize o estudo, enquanto não se aponte as medidas que irão mitigar todos esses impactos, que seja paga uma compensação financeira mensal a título alimentar, até que seja feito todas essas obrigações. E, ao mesmo passo, que suspenda as atividades de mineração e do licenciamento ambiental, porque, pelo princípio da precaução e da prevenção ambiental, a gente desconhece as razões científicas e as medidas mitigatórias essenciais para prevenir esses danos ambientais. É isso aí, amigo telespectador. A situação é realmente preocupante. Amanhã exibiremos aqui um trabalho de pesquisa de um pesquisador da Universidade Federal do Pará, uma frente de trabalho que tem sido conduzida de forma séria. Mostraremos exames mostrando que os indígenas estão contaminados, o sangue está contaminado, os fetos de indígenas estão nascendo com má formação, diabetes, problemas renais, entre outras coisas, problemas dermatológicos. Eles estão sofrendo na pele essa situação, estão definhando. Nós continuaremos mostrando. E na próxima segunda nós teremos outra matéria especial a respeito dessa situação. Consultamos um especialista em minério que vai nos passar muitas informações a respeito da contaminação nos rios Salobo, Igarapé Salobo, Rio Cateté e Rio Itacaiunas. Aguarde que vem próximos capítulos a respeito dessa situação. Agora vamos falar sobre outra situação, sobre casos de polícia,
Um caso que chamou a atenção nas últimas 48 horas. Infelizmente, todo mundo se deparou nos últimos dias na rede social Facebook, no aplicativo de mensagens do WhatsApp e em vários veículos de comunicação de Marabá e região, a situação de uma moça de 25 anos que estava hospitalizada no Hospital Regional de Marabá e que, infelizmente, ontem evoluiu a óbito. Vamos contar um pouco da história dessa moça. No último dia 25, na última quinta-feira, ela pegou um mototáxi por volta das 3 horas e 30 minutos na madrugada, foi até a Folha 7, era o destino dela, e quando chegou lá, houve uma discussão, um desentendimento com o mototaxista. A gente não está afirmando aqui que é um mototaxista cadastrado ou se é um clandestino. Quem vai dizer isso é a polícia, quem vai dizer isso é a autoridade policial. Mas durante a discussão, o mototaxista ou o mototaxista clandestino sacou uma arma de fogo e desferiu um balaço contra a cabeça dela. Olha o absurdo disso. Olha a falta de amor ao próximo. Primeiro, se é um mototaxista cadastrado e está armado, quem anda armado é polícia ou é bandido. Um cidadão de bem não anda armado. O cidadão de bem não anda com pau de fogo na cintura, com pau de fazer defuntos. E nem após uma briga com o cliente, saca a arma e atira na cabeça. Ele não foi assustar ela, ele atirou para matar. E de fato matou. Nós conversamos com o presidente da Associação de Mototaxistas de Marabá. Ele não quis gravar entrevista pessoal, mas gravamos por telefone, ele permitiu isso. Ele afirmou que está apurando de perto a situação para saber se é um mototaxista cadastrado ou se de fato é um clandestino. Ao que tudo indica, é um mototaxista clandestino. Veja a matéria. Foram 5 dias de desespero e agonia para parentes e amigos de Andressa Silva Rocha, uma jovem de 25 anos que estava hospitalizada em estado grave no Hospital Regional de Marabá. Ela foi baleada na cabeça no último dia 25 por um mototaxista, possivelmente clandestino, no final de uma corrida na Folha 7, bairro de Nova Marabá. Testemunhas afirmam que o motivo teria sido uma discussão por conta do valor da corrida. O caso está nas mãos da Divisão de Homicídios de Marabá. O crime aconteceu na madrugada da última quinta-feira por volta das 3 horas e 30 minutos. Por telefone, conversamos com o presidente da Associação dos Mototaxistas Unidos de Marabá, a Unimoto. A gente está preocupado com isso, porque nós transportamos a nossa população. Muita gente utiliza o serviço de mototáxi. A gente carrega o idoso, carrega a criança, carrega aquela pessoa que sai cedo de manhã, vai para o serviço, à noite pega o mototáxi de volta. Então, uma notícia dessa, envolvendo o nome da categoria, mototáxi, envolvendo lá mototáxi, é muito preocupante para a nossa categoria. Porque a população fica meio preocupada, né? Porque não tem certeza. Tipo, a polícia está investigando. Igual eu te falei, tem muitas pessoas se utilizando do nosso trabalho para estar na rua fazendo serviço de mototáxi. Por não estar havendo nenhum tipo de fiscalização por parte do órgão fiscalizador, no caso é o DMTU, as pessoas estão tendendo utilizando até nosso uniforme. Entendeu? E isso nos preocupa muito, porque a gente carrega a nossa população e até onde a gente conhece é muito difícil um mototáxi fazer um negócio desse. Principalmente uniformizado, né, Fred? Principalmente uniformizado. A nossa moto, pessoal, a nossa moto é numerada, nossos coletes são numerados. Jamais, só por menos inteligência que tenha, ela jamais vai fazer uma situação dessa, sendo que ela é toda legalizada. Porque ele vai ser identificado uma hora ou outra, mas existe várias pessoas fazendo serviço irregular, entendeu? Até agora a polícia não sabe isso, até agora a polícia não sabe se foi um mototáxi cadastrado, entendeu? Ou se foi biqueiros, clandestinos, que fizeram isso. É uma situação aí extremamente preocupante. A que ponto chegamos? Uma discussão por o preço de uma corrida de mototáxi. Suponhamos que o mototaxista afirmou que seria 15 e a moça afirmou que seria 10. Você vai tirar a vida de uma pessoa por causa de R$5, de uma moça com toda a vida pela frente, 25 anos de idade, passou 5 dias hospitalizada no Hospital Regional de Marabá, mas infelizmente os médicos não puderam fazer muita coisa. O tiro foi na cabeça, o tiro foi para matar, o tiro foi para eliminar a pessoa. E o mototaxista ou o mototaxista clandestino saiu tranquilamente.
A família está desesperada, está desolada, pressionando a divisão de homicídios de Marabá. Nossa equipe esteve por 2 vezes na seccional de Polícia Civil da Folha 30 questionando o delegado responsável por esta pasta, mas não obtivemos resposta. O delegado Tiago Carneiro, que é superintendente de Polícia Civil do Sul e Sudeste do Estado do Pará, em off, nos passou que eles estão acompanhando de perto essa situação e pressionando, verificando se próximo de onde aconteceu o assassinato tem câmeras de segurança, se as testemunhas podem ajudar com informações, entrando em contato através do Disque Denúncia ou pelo menos pelo 190 mesmo. Você pode ligar pelo 190 se você tem alguma informação a respeito dessa situação, ligue e denuncie, ajude a tirar de circulação esse mau elemento que anda armado, fingindo de trabalhador para tirar a vida de outras pessoas. No próximo bloco nós temos mais informações a respeito da liberação das praias e igarapés, estádios e clube societies no município de Marabá. Não saia daí que nós voltamos depois do intervalo comercial. Terceiro bloco, em cima do lance, voltamos com muitas informações. Agora nós temos uma situação da liberação que foi baixada ontem no município de Marabá pelo prefeito Sebastião Miranda, de um decreto liberando a circulação de pessoas nas praias, igarapés e também em clubes societies e estádios de futebol. Na questão de estádios de futebol e clubes societies, não pode ter público. Existem algumas regras para as pessoas elas estarem obedecendo. Vamos entender um pouco dessa história. Mesmo nesse período de pandemia em que a Organização Mundial da Saúde orienta que o isolamento social e a não aglomeração são essenciais para evitar a propagação da Covid, foi baixado ontem um decreto municipal que libera a partir do próximo dia 12 o livre acesso às praias, igarapés e balneários no município. O decreto contempla também o uso de estádios de futebol, quadras, arenas society e escolinhas de futebol sem público. A fiscalização será feita pelos órgãos de segurança e pela vigilância sanitária. Acampamentos em praias, igarapés e balneários continuam vetados. O acesso a estes locais será no horário de 6 horas às 16 horas. O acesso à orla de Marabá será liberado apenas para pedestres. O funcionamento de atividades de comércio como barracas e ambulantes também será liberado, porém, no horário de 6 horas às 18 horas. Para a venda de alimentos e não de bebida alcoólica. Esta enfermeira do Hospital Regional de Marabá alerta sobre os riscos de aglomerações. Então, quais são essas principais dicas? Utilizar a máscara de proteção individual ao sair de casa e só retirá-las quando for me alimentar ou quando eu for tomar banho. Sempre utilizar o álcool em gel 70% ou água e sabão para higienizar as mãos. Manter o distanciamento social, manter a distância entre uma cadeira e outra, entre uma mesa e outra e sempre higienizar essas cadeiras e essas mesas. Utilizar garfo, talheres, pratos e copos de forma individual, não compartilhá-las e, além disso, só frequentar locais que são autorizados pela vigilância sanitária. Bom, as regras são as seguintes. Você pode ir na praia das 6 horas da manhã até as 16 horas, está proibido a questão de acampamento e a venda de bebidas também está proibida. Ou seja, você pode ir para a praia, lá pode consumir, a comercialização de comida, de alimentos, de água, de refrigerante está liberada, mas bebida alcoólica não. Pelo menos a venda, né? A gente não sabe se as pessoas vão levar bebida alcoólica como vão. Existe uma fiscalização por parte da Vigilância Sanitária do município de Marabá e dos órgãos de segurança, que a gente vai pressionar dia após dia para ver se essa fiscalização está de fato acontecendo. Aqui em Marabá, os fiscais eles precisam fiscalizar a questão da venda de bebida alcoólica. As pessoas vão querer passar das 16 horas, porque é a melhor hora do sol, pelo menos para as pessoas que vão para se divertir, para jogar um futevôlei, um futebol. E tem a questão também das pessoas que praticam esportes. As que praticam esportes, o clube society está liberado, só que não pode levar a família para assistir. Os jogos de futebol, nós teremos uma live nos próximos dias aqui em Marabá, uma live a respeito do Águia de Marabá. O Águia de Marabá vai entrar em campo e possivelmente sem público. Vamos organizar, ajudar a tecnologia, né? A tecnologia vai nos ajudar a estar fazendo esse trabalho, estar torcendo pelo nosso time. É isso aí. Mas uma preocupação que nos vem à cabeça, principalmente é a questão da aglomeração de pessoas.
não existe um trabalho de conscientização feito por parte da Prefeitura Municipal de Marabá para a população nos veículos de comunicação, orientando as pessoas como elas devem proceder, principalmente em espaços públicos, principalmente na praia, no igarapé, na orla. Está proibido a circulação de veículos, continua lacrada a orla de Marabá, só para a circulação de pedestres, mas eu me preocupo, toda a equipe do Grupo Livre de Comunicação se preocupa com a questão da saúde pública do município de Marabá. Será que depois dessa liberação, que vai ocorrer depois do dia 12, não aumentaremos o número de pessoas de casos confirmados da Covid-19 no município? Será que a gente não vai continuar tendo óbitos em Marabá? Já temos mais de 140 óbitos, mais de 140 pessoas que perderam a vida, de famílias que estão chorando, de famílias que procuram o Hospital Municipal de Marabá e, na maioria das vezes, não tem uma resposta a contento, não tem uma resposta rápida, imediata, satisfatória e simplesmente não sabem o que fazer. Mas é uma preocupação muito grande. Agora vamos falar sobre coisa boa, sobre Carajás da Sorte. Você que está esperando durante toda a semana para concorrer a vários prêmios, veja aí. Julho, temporada de verão, e no Carajás da Sorte tem premiação para acelerar com tudo rumo às praias. No quarto prêmio tem 4 motos. É isso mesmo que você ouviu. Uma Bros, uma CG, uma Bis e uma Pop. Tudo no quarto prêmio. No terceiro prêmio tem outra Bis e no segundo uma Pop, além de grana no primeiro prêmio. Aproveite tudo isso por apenas R$5. Carajás da Sorte Emaús, compre já! Aguarde o próximo domingo para você estar concorrendo a vários prêmios. Agora vamos de outra dica toda especial para você que está assistindo o Grupo Livre de Comunicação Rede TV Marabá, canal 38.1, e que é aquela comida muito gostosa, adequada, aquela culinária paraense. Você acha ali no Shopping Pátio Marabá, já está aberto com toda a higiene e adequação possível. Cantinho Paraense. Se você gosta de uma boa comida paraense, o restaurante Cantinho Paraense é a melhor opção. Temos diversas opções da culinária paraense de dar água na boca. Tudo com higiene e segurança. Cachorro quente, self-service mais bebida por apenas R$10. Além de pratos executivos com precinho que cabe dentro do seu bolso a partir de R$19,99. Venha aí experimentar o que há de melhor da culinária regional. Praça de alimentação do Shopping Pátio Marabá. Cantinho Paraense, o cantinho mais gostoso de Marabá. É isso aí, Cantinho Paraense. Essa foi mais uma edição do programa Repórter Cidade. Já estamos preparando o programa do dia subsequente, de amanhã, com muitas informações, casos de polícia que exibiremos aqui, um caso de estelionato que está acontecendo na cidade de Itupiranga. Vários vagabundos estão aplicando golpes com cartão de crédito lá e a população de lá está muito preocupada. Amanhã nós temos mais informações a respeito dessa e outras informações. Tenham todos uma boa tarde e um bom almoço. Tchau!